Olá pessoal, nós estamos de volta com o Nossa Terra, Nossa Gente, podcast de toda quinta-feira aqui nas redes sociais, nos canais digitais do Preto no Branco. E hoje nós vamos falar um pouco sobre história, a história aqui do Oeste do Paraná, não é necessariamente de Cascavel. Nós vamos conversar com um professor de história, historiador, pesquisador, Maurício, que é de Medianeira. E ele fez uma importante descoberta recentemente, há cerca de 4 anos, acerca de um pesquisador polonês que andou aqui por essas terras lá no início do século passado. E ele acabou falecendo, ele estudava pássaros e acabou falecendo, contraiu malária, provavelmente na região de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon, seguiu até Foz e acabou morrendo ali num lugar chamado Pinheirinho, que hoje pertence ao município de Matelândia. E o pesquisador, o Maurício, que vai conversar com a gente, descobriu lá a sepultura original desse pesquisador, conseguiu um recurso do governo polonês para restaurar esse local, que agora está sendo transformado num monumento e que vai passar a ser um ponto turístico. Então, acompanhe aí esse bate-papo com o pesquisador, o historiador Maurício. Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Nossa Terra, Nossa Gente, com o jornalista Jadir Zimmermann. Te cumprimentando inicialmente para você falar, Maurício, um pouco da tua história, antes de falar da história dos outros. Então, boa tarde a todos, primeiramente, né? É um prazer poder estar aqui. Meu nome é professor Maurício Desorde, sou formado em História pela Unioeste, Marechal Cândido Rondon no ano 2009, sou mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela Unioeste de Foz no ano 2015 e atuo há quase 9 anos como professor de História no estado do Paraná, professor efetivo. Em que cidade? Na cidade de Medianeira. Em Medianeira. Isso. Uhum. Mas sempre gostei da pesquisa, sempre me mexeu assim, meu chão é a pesquisa ali. Uhum. E foi o que me motivou a ir atrás, né? Certo. Agora, você é natural de Matelândia, né? Na verdade, natural de Medianeira, mas eu morei 13, 14 anos em Matelândia aí, antes de ir para Rondon fazer faculdade. Então você tem um link aí com Medianeira, Matelândia, Rondon pela faculdade. Isso, com a região como um todo. Certo. E como que você chegou? É importante que as pessoas saibam, né, que há poucos dias esteve aqui uma embaixadora da Polônia em Curitiba, né? Isso. E você conseguiu um recurso da Polônia para fazer uma restauração de um marco que existia, que hoje está no meio do mato, né? Está em ruínas. Estava em ruínas, já estou restaurando ele, na verdade. Agora. Certo. Mas como que você chegou à conclusão de que esse pesquisador, o polonês Tadeusz Chrostowski? Então, tudo começou uns 4 anos atrás, quando eu morava aí na cidade de Céu Azul. Eu comecei a questionar, tinha um monumento lá no centro da cidade, tinha um monumento aos pioneiros. E tinha somente 6 sujeitos lá, 6 indivíduos. Eu comecei a olhar para aquilo e falei, mas será somente esses 6 que eram os verdadeiros pioneiros aqui da cidade? E comecei a questionar aquilo, comecei a perguntar. E isso encontrei um rapaz que estava, certo dia, estava meio bravo, foi até engraçado. Ele falou, eu não gosto de historiador. Eu falei, mas por que você não gosta de mim? Não, porque você não conta a verdade, porque meu pai veio aqui em 47, você quer mencionar nesse monumento. E eu comecei a ouvir ele. Falei, eu quero conhecer seu pai, então. Já entrevistei o pai dele, ele realmente veio para Céu Azul em 47, muito antes dos pioneiros ali, me relatou que muitas outras famílias, pessoas chegaram antes e sequer foram mencionadas nesse monumento. E eu comecei a ver, há um pingo de verdade nesses relatos ali. E posteriormente eu acabei fazendo algumas leituras sobre a Revolução Tenentista, de 1924, que é um tema que sempre me chamou a atenção, né, o cerco a Catanduvas. E eu comecei a perceber pelos relatos do Tenente Cabanas que eles passaram pela Estrada Velha, a região que sempre me chamou a atenção, na região do Matelândia. Ele mencionava no ano de 1924, 25, mencionava localidades que eu achei que nem existiam na época. E essas localidades hoje elas existem ainda? Existem, sim. E o que é a Estrada Velha? A Estrada Velha de Guarapuava foi um caminho criado por volta de 1890, aproximadamente 1892. Não me foge certo a data, né? Pelos militares que fundaram a cidade de Foz do Iguaçu, a atual cidade de Foz do Iguaçu, na época era a Colônia Militar de Foz, que era o único caminho terrestre que ligava Foz a Guarapuava. Certo. E naquele caminho ali, por ser antigo, já tinha moradores ali antigamente, fui descobrir mais tarde, não era só a localidade, tinha outros moradores também. No trecho. No trecho. E começando a ir atrás,
comecei a pegar mapas antigos e perceber que realmente existiam aquelas localidades mencionadas pelo Tenente Cabanas naquele livro chamado A Coluna da Morte, que ele fala da passagem da Coluna Prece, da Revolução Tenentista na região. E a partir dali eu fiquei sabendo por esse rapaz, falava do pai dele que veio para cá antigamente, se criou naquela região do interior de Matelândia, e ele falava num túmulo perdido ali, num cidadão estrangeiro. Eu falei, como assim? Não, é bem antigo, tá? Uma escrita, parece polonês, russo, não sabia dizer ao certo o que era. Eu falei, cara, mas sabia que existia. Sabia que existia. Túmulo. E muita gente comentava um túmulo misterioso. Mas não sabia e o certo. Esse túmulo ele estava no meio do mato? Como é que era? Dentro do parque. No Parque Nacional do Iguaçu. E aí, uma batida no Google, comecei a estar pesquisando e encontrei uma referência do senhor Fernando Straub, que era um ornitólogo de Curitiba, no livro intitulado... Só para explicar para quem está assistindo, ornitólogo é o cientista que pesquisa as aves, né? Isso, pássaros. Pesquisa pássaros. Inclusive o Tadeus, que é o sujeito que eu estou pesquisando, e era o patrono da ornitologia do Paraná. É considerado patrono das aves do Paraná. E a partir desse relato que eu encontrei no livro intitulado Ruínas e do Bus, ele pegou e traduziu o diário do Tadeus do polonês para o português. Eu comecei a ler e comparei os relatos e ele fala realmente de um cidadão que faleceu no ano de 1923, às margens da Estrada Velha de Guarapuava, e foi sepultado ali conforme costumes da época. E eu comecei a estar assim, cara, que fascinante isso. Será que a mesma pessoa... E os costumes da época era sepultava onde morria mesmo? Onde morria mesmo, que não tinha recursos, não tinha como... Não tinha cemitério, buscar, não tinha traslado. Então, e ele morreu de malária ali, provavelmente contraída em Porto Mendes. A expedição dele começou ali na região de Virmont, São Mateus do Sul, e foram subindo por rio Ivaí, foram avançando para o interior do estado, fazendo coletas. Era ele, um entomólogo chamado Tadeusz Jakiewski, que trabalha com insetos, com outros animais menores, e fazendo catalogação de pássaros. Como que eles registravam isso? Uma forma bem assim, bem rústica e até vamos dizer assim, muita fotografia não existia. Existia até que existia, mas não... Não tem nenhuma assim, foto das expedições dele, acho que ele nem tinha câmera. Tanto que a coleta que eles faziam era manual, com armadilhas, pegavam os animais e registravam no olho, ou principalmente capturavam, depois anotavam as características. E algum outro animal era empalhado, mas muito poucos ali. Era um negócio bem rústico, né? E possivelmente ele descendo na região de Guaíra, Porto Mendes, durante coletas, acabou pegando malária, mas a qual só foi se manifestar depois que eles passaram por Foz do Iguaçu, tiveram contato inclusive com o suíço Moisés Bertoni, que é um cientista muito conhecido na região de Foz, e voltando pela Estrada Velha, segundo relatos do Jakiewski, do assistente dele, eles decidiram parar em Pinheirinhos, na casa de um guarda-telégrafo, conhecido como Pedro de Paula Marins, ou Pedro Castelhano. Ou seja, eles estavam já voltando no regresso para Curitiba. Saindo de Foz do Iguaçu, pegaram o único caminho por terra existente, chegaram a Foz por barco, né, por água. Chegar a Foz do Iguaçu na época, ou era pela Estrada Velha de Guarapuava, ou era por barco. Por barco, no Rio, navegando. No Rio Paraná. Isso. E eles subindo de volta, sentido Guarapuava, decidiram parar nessa casa desse guarda-telégrafo, que era um ponto de referência, uns poucos moradores, e Pinheirinhos, porque existiam alguns pequenos pinheiros, e era um amontoado de poucas casas que existiam ali, então era um local de referência para os viajantes. E nessa parada acabou tendo malária e ele não sobreviveu. E ficou por ali mesmo. E ele estava viajando a pé, esse trecho? Provavelmente a pé, talvez carregando alguns mantimentos. Mula, alguma coisa. Mula, outros animais que levavam junto, né? Mas de pesquisadores é só ele e o Jakiewski, que é o entomólogo. E esse Jakiewski sobreviveu ao acesso à malária. Ele, inclusive, foi o que assinou o atestado de óbito do Tadeus, ao se encontra em Foz do Iguaçu, documentação, e foi o que terminou a expedição e terminou o diário dele. Ele publicou as pesquisas lá na Polônia. Esse que acompanhou. Publicou as pesquisas na Polônia, revistas científicas, e deixou todo o legado dele vivo, né? Certo. E será que veio algum familiar, alguma coisa atrás do polonês depois, do Tadeus? A princípio, não. Não que só tenha conhecimento, né? No ano de 34, a União Central... E como é que foi essa sepultura? Como que eles fizeram? Porque era tudo muito precário, né? Isso. Então, da maneira como eu encontrei, estava todo em pedaços, mas fazendo escavações, fazendo um processo já de pré-reconstrução que eu estava fazendo agora, percebi que era toda de pedra. Não tem pedras lá próximo aqui. São pedras que foram trazidas do rio, que fica a 400, 500 metros
mais abaixo, sentido Foz do Iguaçu. Tem o Rio Pinheirinho. Basalto, aqueles... Basalto e rio. Fizeram tudo de pedra e concreto, bem rústico. E fizeram aquele monumento em forma de pirâmide, muito bonito, né? Mas esse monumento, quem fez? Isso não foi, porque não foi logo que ele morreu. Ele faleceu em, segundo a tua pesquisa, 1923. 4 né? de abril de 23, segundo, 4 de abril. Segundo relatos no diário dele, escrito pelo Tadeusz Jakiewski. Em 34, segundo o historiador Rui Wachowski, a União Central Polonesa veio e para cá retirou os restos mortais dele que estavam muito próximo da estrada, exumaram e levaram mais próximo os restos mortais, mais para a região onde ele está atualmente, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que na época não era parque ainda. Certo. E ressepultaram ele ali e construíram esse monumento feito de concreto e basalto. Para construir isso, ele com certeza era uma pessoa importante Ele é muito conhecido na Polônia, mas aqui no Brasil praticamente não tinha muito pouco conhecimento de quem se tratava. As pessoas sabiam que tinha uma sepultura ali, tanto que quebraram inteiro o monumento dele. Vieram vândalos, aventureiros, pessoas em busca de... Sempre tem na região do parque aquele mito que se constrói de que há ouro lá dentro, que os jesuítas deixaram ouro, pessoas deixaram ouro lá dentro. Então, criou-se toda aquela fantasia de que existia ouro. E ele era um cientista, não era uma pessoa de posses, mas quebraram o monumento inteiro. Mas então, ele faleceu em 1923, durante essa expedição. Isso. Ele saiu de Curitiba. Provavelmente na região de Curitiba, pelos rios e tal. Parou em Guaíra, desceu pelo Rio Paraná, parou em Porto Mendes, onde provavelmente contraiu a doença. Seguiu até Foz, aí estava pela estrada, voltando em direção a Guarapuava e Curitiba. Fazendo coletas. Ele estava quanto tempo na estrada já nessa expedição? Eu acredito, que eu lembro, as minhas leituras, mais de 6 meses já. Mais 6 meses, né? De paradas. Tá. Daí ele faleceu em 1923. E em 1900 e quando que vieram os poloneses para construir esse memorial? 34. 34. Eles foram lá, exumaram o corpo, levaram para um local mais afastado da estrada, mais adequado. Essa estrada ainda existia, né? Sim, já existia, e a mesma ainda até hoje. É a 277? Não, é a Estrada Velha de Guarapuava. E onde que passa? Ela passa costeando o Parque Nacional do Iguaçu. Alguns lugares ela sofreu alteração, eu estou até lutando para a gente fazer o caminho original. Que em alguns lugares ela sofreu alteração, então ela entra dentro de fazendas e volta, mas o caminho original ela sai de Cascavel aqui. Mas ela existe, a estrada? Existe. Ela sai, o caminho original sai aqui perto da Ferroeste, em Cascavel, ela começa, vai até Santa Teresa do Oeste. Chão. Tudo estrada de chão. Passa de Santa Teresa da Céu Azul, beirando o parque, aí, tem Petrícios, tem um caminho pessoal fazer bicicleta. Sim. Ela retorna lá em Céu Azul, próximo da Polícia Rodoviária Federal. Naquele caminho, ali ela segue, dali daquele lugar você vai seguir mais 37 km. Mas ela não entra no parque, eventualmente? Não. Em nenhum momento? Não, sempre costeando o parque. Mesmo após a criação do parque, foi usado como... Mas é o caminho original? Original. Alguns pontos ela sofreu alteração, mas eu diria que 80% dela ainda é o mesmo caminho original. Certo. E lá, então, nesse local que ele faleceu, aí o pessoal levou para dentro da área que hoje é o parque. Isso. Já era mata, né? Sim, provavelmente. Sim. Dá 3, 4 meses da estrada. Quanto? 3 a 4 meses de distância da estrada, nem isso. Bem próximo. Fica bem próximo do leito da estrada. E o povo esqueceu disso aí? Então, ficou ali abandonado vários anos. Porque o memorial... Vieram vândalos. A notícia de que no década de 70 já estava quebrado. Segundo moradores, nos anos 70 já estava todo espedaçado já. Inclusive eu encontrei pedaços da lápide original, feita de granito, tudo escrito em polonês. E eu estou em processo de restauração. Achei a cruz antiga também, a cruz de ferro. E aonde que estava? Estava lá no meio da terra, enterrado. Jogaram terra por cima. Então estava tudo bagunçado ainda. E fazendo escavações, virando, mexendo, e eu acabei encontrando, né? E os restos mortais? Então, eu escavei, tudo feito manualmente, pedi ajuda para a Prefeitura de Matelândia, funcionários aí puderam me auxiliar, mas não encontramos nada. Isso é explicado pela geografia nossa local, né? É muita umidade, por causa dos animais também aí presentes, aí acabam devorando, e por conta dessa violação anterior, né? O pessoal acabou já quebrando anteriormente, simplesmente espalhando os restos mortais dele ali, sem o mínimo cuidado. Então. Nenhuma possibilidade daqueles poloneses que vieram na década de 30 de ter levado os restos mortais para a Polônia? Clandestinamente, eventualmente? Se for, clandestinamente. Se for, não há informação, mas o relato oficial é que ele foi exumado e enterrado ali. E qual que é o registro desse relato oficial?
que é o que foi relatado pelo Fernando Straub, que é um tá. ornitólogo de Curitiba, De que Curitiba. fez essa pesquisa anterior, porém não conhecia na prática onde era. No mês de março desse ano, ele e uma equipe de jornalistas vieram para cá e eu mostrei para eles lá. E como que você descobriu que era ele, que era o polonês, aquela ruína lá? Então, com base, né, nesses relatos do Fernando Straub, fiz uma análise comparativa, peguei a distância, dizia que estava a 72 km de Foz do Iguaçu. Por GPS, fiz mais ou menos as contas, 72 km, batia com a região, Pinheirinho. Olhei nos mapas antigos, comparando os mapas, também constavam no mesmo lugar. E pela escrita ali, pelas escritas em polonês, e uma matéria antiga que eu encontrei do jornal lá do Rio de Janeiro, do Mensageiro, que constavam as escritas traduzidas, né, do polonês para o português, o que estava escrito na frase. Eu falei, não tem como não ser ele. E pelas pedras que estavam ali, eu percebi que eram as ruínas do monumento original. E nessa lápide que você encontrou, que você está restaurando, o que estava escrito? Se eu não, salvo me engano, estava escrito ao destemido explorador da fauna brasileira, Dr. Tadeusz Kosztowski. Tá o nome dele. Falecido na Sentinela da Ciência, pela União Central Polonesa, não lembro do ano certo, 1934. E eles trouxeram essa lápide junto de lá, provavelmente? Ou fizeram aqui? Ou fizeram, não sei dizer ao certo. Mas foi um trabalho assim, de até hercúleo, pelo tamanho das pedras que eu encontrei lá. Concreto que juntaram e armaram ali, não foi um trabalho muito fácil, não. Tá, e aí você descobriu, constatou que era o antigo túmulo dele, e o que você fez a partir de então? Você trouxe... você foi atrás de recursos, foi atrás de apoio para restaurar e transformar isso num ponto turístico hoje, né? Primeiramente, né, eu tenho que ressaltar que eu obtive primeiro a autorização, né? Primeiro eu soube essas informações. Até porque está dentro do parque hoje, né? Vou ter que ver quem que é. Então, primeiramente tive que ir até do CMBio, peguei a autorização de pesquisa. Aí, efetivamente, eu oficializei minha pesquisa. Fui lá, identifiquei quem se tratava, né? Percebi que era ele. No mesmo dia ainda, pegando mapas antigos, falei, vamos tentar. Que ele ficou na casa de um guarda-telégrafo. E analisando os mapas antigos, 10 km acima, a linha de telégrafo entrava dentro do parque. Então já tinha linha de telégrafo naquela época, sim. Né? Ligando ao Foz do Iguaçu, a Guarapuava, Curitiba. A linha de 1905. 1905. 1905. Eu dei pesquisando e encontrei fragmentos da construção da linha de 1905. E 10 km para cima, sentido Cascavel, uma próxima comunidade chamada Campo do Bahia, a aproximadamente 280 metros dentro do parque, eu encontrei um poste telégrafo inteiro intacto de Guajuvira. Foi um achado assim espetacular, que vai ser transformado em trilha também, para o pessoal poder visitar. E o que se relaciona com a história dele? Ele pediu ajuda quando ele teve malária para Foz do Iguaçu por meio do telégrafo. Ficou na casa no guarda-telégrafo, então a história dele está interligada com a linha telegráfica. Então, a partir dessas pesquisas que eu fiz, né, consegui a autorização do parque, publiquei, eu tomei iniciativa e falei, vamos restaurar. Aí o pessoal falou, mas tu vai conseguir? Eu falei, vamos tentar. Eu falei, não, já tenho, mas enquanto não tiver não é possível, vou correr atrás. Aí que surgiu a ideia, uns 2 anos atrás, eu falei, vou restaurar esse monumento. Vou transformar num ponto turístico, um ponto de referência histórica, vou trazer à tona a memória dele, vai trazer assim contribuições importantes para a região, vai aumentar o potencial turístico da região. Então já pensei naquela época já no potencial futuro, né? Certo. Foi nisso que eu mandei um e-mail consegui por meio de um contato de um cidadão polonês lá de Virmont, consegui o contato do consulado em Curitiba. Aí mandei e-mail para o consulado com o projeto já pronto, o que eu queria fazer, o potencial turístico e tudo mais, toda a pesquisa. Umas 2 semanas depois, o consulado me respondeu pedindo para mim lá conversar diretamente com a cônsul. Eu tinha interesse em ajudar. Aí juntei recursos próprios, fui de ônibus uma quinta-feira à noite, na sexta de manhã me atenderam exatamente no horário. Tive um bate-papo bem legal com a cônsul, a senhora Marta Olkowska. E ela ficou muito empolgada com a ideia e falou, nós vamos ajudar. Ela viabilizou o recurso para... Inicialmente, mas precisava de uma contrapartida do Brasil. Aí foi uma luta, cara. Porque fui em empresas, fui na prefeitura várias vezes e aquela coisa. O Brasil sempre, lamentavelmente, sempre desperdiçando essas oportunidades de... Parece que a cultura, os nossos traços... Segundo plano. Segundo plano. Parece que isso não tem valor, as nossas memórias, a cultura, sempre relegado ao segundo plano. Aí de tanto insistir, incomodar, correr atrás, aí eu pensei, vou pegar o Parque das Aves também. A fundadora é uma alemã, mas eles são pessoas, acho que eu acredito, que vão ter interesse por lidar com as aves, por ele ser patrono das aves do Paraná. Ah, sim, tem um link, né? Chamei algum pessoal do Parque das Aves, vieram ali, olharam, e depois de um tempo se reuniram e sinalizaram
ok, que vão me ajudar. Foi o que eu precisava ali. Por volta de julho desse ano eu consegui o valor de conta Você faz esse trabalho todo voluntariamente? Voluntário, até por agora. Paixão. Eu só tenho um reconhecimento, assim, digamos, científico pelo trabalho, né? Uhum, eu espero claro, futuramente ter um reconhecimento monetário também, exatamente. Mas por enquanto só científico. E aí eu consegui o valor de contrapartida, busquei também autorização. Antes mesmo de conseguir esse valor, já corri atrás da autorização junto ao ICMBio, uma autorização direta para poder edificar lá dentro, uma autorização um tanto precária, né? Cheia de restrições, não pode estar com maquinário, não pode, tem tipo de vegetação, você não pode suprimir, então, infelizmente não tinha nenhuma árvore ameaçada, nada que me viabilizasse a restauração. E aí eu consegui essa autorização direta do Parque Nacional do Iguaçu, comprovei porque estava ali antes da criação do parque, então tínhamos um viés histórico muito interessante para embasar essa justificativa. E aí consegui a contrapartida em julho, agosto comecei a correr atrás das tratativas, o Cimaterante sinalizou também com ajuda, a partir do momento que eles viram que o trabalho cresceu, o tamanho da ajuda que eu consegui, junto do governo da Polônia, do Parque das Aves, aí eles falaram, nós devemos te ajudar em forma de serviço. Eu falei, tá ótimo. Mão de obra, né? Certo. Aí corri atrás também do contratação do pedreiros, construtores, etc. Para fazer obra. Isso, e atualmente já estou em fase de edificação. E vai ser uma réplica daquele outro monumento. Original, com algumas alterações. Não vou utilizar, inicialmente eu cogitei utilizar as pedras originais, mas é muito complicado trabalhar com concreto e pedra, e decidimos, conversando com os consultores, com o engenheiro, fizemos somente de tijolo por dentro, revestimento concreto, depois eu tenho pedra Miracema por fora, que vai ficar muito parecido com as pedras originais, basalto, vai ficar um monumento bonito. A mesma cruz que eu encontrei embaixo da terra, essa semana eu vou fazer um processo de desoxidação dela, tirar a ferrugem dela, vai ser colocado a mesma cruz original também, com as iniciais dele, um T e o C, no monumento original. Vai ter uma placa VZC de granito, como era antigamente, vamos colocar em duas línguas, inicialmente em português e polonês, né? Com dizeres parecidos com o que existia na época, original, mais fiel possível. Vai ser feito num outro material, não é um bronze, assim, fugiu o nome agora. Um material que imita um material que imita o bronze, mas menos valoroso, né? Para evitar roubos, né? E vai ficar igualmente bonito. E a trilha de acesso vai ser alargada, né? Vai ser uma trilha, vai ser lá do Rio. Tudo com permissão do Parque Nacional. Do Parque Nacional. Isso, eles encamparam a ideia. Vamos fazer uma trilha interpretativa muito bacana, que se integra no novo plano de manejo do parque, também de trilhas interpretativas. Vai se integrar o caminho do Piabiru, o caminho dos revolucionários, que são outras estradas que se encontram aí. Então vai ser um negócio bem interessante. Vai ser só um monumento em si. Certo. Vai ter todo um histórico também. Essa questão da passagem dos revolucionários pela região. Tem um negócio assim, um lugar que chama Picada Benjamin. Por que se chama Picada Benjamin? Qual que é a relação disso com a passagem dos revolucionários? A Picada Benjamin atualmente fica numa Serra do Benjamin. O Cabanas menciona no ano de 1924, virada para 25, colocava apenas com Benjamin. Então, digamos, o próximo passo da minha pesquisa e justamente nessa região. Fica entre Céu Azul e Matelândia, pela Estrada Velha do Guarapuava. A serra faz divisa entre os dois municípios, né? Certo. É um local igualmente histórico. Uns 3 quilômetros para frente, passado a descida da Serra do Benjamin, vem a comunidade do Campo do Bahia, onde encontrei um telégrafo. Onde a linha telegráfica, que vinha historicamente de Catanduvas, por dentro onde hoje atualmente o Parque Nacional do Iguaçu, se encontrava com a Estrada Velha de novo e seguia a Foz do Iguaçu. Eventualmente, os postes que estavam fora da estrada, os conos destruídos, né? Não tinham esse valor, não tinha essa importância de preservação que tem hoje. Então foi um achado ter encontrado aquele poste de Guajuvina inteiro ainda dentro do Parque Nacional. A Picada Benjamin, então, é mencionada desde o Cabanas, desde 23 já. Já era um local de referência, já tinha alguns moradores ali. Embora os colonizadores Cabanas, para o pessoal saber. Tenente Cabanas, João Cabanas, que era um tenente da Polícia Militar das Forças Públicas de São Paulo, que entrou na Revolução, meio que foi, não digo forçado, né? Ele conta dos relatos, ele estava indo trabalhar normalmente, chegou um oficial dele, calçou ele com um revólver e falou, tu tá dentro ou tá fora? E ele, como era um cidadão político, um cidadão já, apesar da pouca escolaridade, não tinha muito estudo, mas era um senhor muito inteligente, muito vivido, um brilhante estrategista, segundo ele, e pelos relatos dele, se integrou nessa revolução. Os revolucionários fugiram de São Paulo após mais ou menos 30 dias de cerco na cidade.
se embrearam aqui no oeste do Paraná, dominando a cidade de Guaíra, Foz do Iguaçu e Catanduvas, por causa da base telegráfica que tinha em Catanduvas, onde eles podiam se comunicar com o resto do país, inclusive com a coluna Prestes. E a Picada Benjamin tem uma história bem interessante. Muita gente dá muito valor, a coluna Prestes começou em Foz do Iguaçu. A junção das forças e a decisão de continuar a luta armada, começar a coluna Prestes, começou em Foz do Iguaçu. Mas o que pouca gente sabe, segundo o próprio Cabanas relata no livro dele, o coronel Miguel Costa, comandante das tropas paulistas, que das tropas sobraram vivas do cerco a Catanduvas, depois que o Rondon cercou eles lá, início de 1925. E o Luiz Carlos Prestes, eles conferenciaram lá em Benjamin, que hoje nós chamamos de Picada Benjamin. Inclusive, acontecem algumas informações. Muitas pessoas falam, a Estrada do Colono é onde a coluna Prestes passou ali. Falei, negativo. Não bate. Não bate. A coluna Prestes, segundo o mapa de 1931, assinado pelo Marechal Cândido Rondon, tem lá escrito Picada Prestes. Foi lá em cima, esse é o lá na Picada Benjamin. Isso dá mais ou menos uns 25 quilômetros ao norte da atual Estrada do Colono. Então bem longe. Bem longe. Ainda mais considerar que você faz isso a pé ou a cavalo, né? E tem um interesse histórico bem interessante essa localidade aí, que não é mencionado. Os colonizadores que vieram nos anos 50, 60 para cá, sei que mencionam. Foi meio que ocultado, para eles não era importante, era irrelevante. Então, essa história foi meio que suprimida. E esse foi o pontapé da minha pesquisa, né? Eu cheguei ao Tadeus, cheguei a esses outros fatos agora. E por que Benjamin? Benjamin por causa do engenheiro, Benjamin Constant. Ele era um engenheiro de certa forma republicano, né? E os militares que fundaram Foz do Iguaçu, lá pelo ano de 1888, eles saíram da região de Guarapuava, era império ainda. Quando chegaram, 88 não, desculpa, saíram no final de 88, mas início de 89. Isso. Quando chegaram a Foz do Iguaçu, por volta de novembro, dezembro de 1889, tinha se proclamado a República. Aí, por meio de telegrama, ficaram sabendo que tinham proclamado a República. Então, vários rios da nossa região levaram o nome de militares republicanos. Por exemplo, o Rio Floriano, dentro do Parque Floriano Peixoto, ex-presidente. Benjamin Constant, que era um militar e também engenheiro militar na época, famoso por isso, o nome Serra do Benjamin, Benjamin Constant. Tem o Rio Gonçalves Dias, também outro militar republicano. Tem vários rios da nossa região que levam o nome de militares republicanos, porque a República era algo novo na época, era algo que estava em alta, né? Certo. Então, os militares que fundaram Foz do Iguaçu, que passaram ali, abriram a picada para abrir a Estrada Velha e renomearam seus rios dessa região com o nome de militares republicanos. Perfeito. É interessante essa questão eu acho que rende muito essa pesquisa em torno da Revolução, né? Da passagem dos revolucionários aqui na região. Agora, voltando ao nosso personagem aí, o Tadeus. Você disse que conferiu no diário que ele passou por Porto Mendes, né? E essa pergunta eu faço porque foi um pedido do Hartog-Tech, que tem um trabalho em Marechal Cândido Rondon de pesquisa, um projeto chamado Memória Rondonense, que ele faz o resgate justamente de aspectos relacionados à história de Marechal Cândido Rondon e anterior à própria cidade e à vila, né? E Porto Mendes, que hoje está o Porto Mendes original mesmo está embaixo d'água, foi um ponto importante. Tinha inclusive estrada de ferro ligando a Guaíra. E ele ficou curioso em saber, o Harto, onde que o Tadeus ficou hospedado em Porto Mendes. Você tem alguma informação nesse sentido? No diário dele não consta, não menciona nenhum nome, não menciona a casa de ninguém. Possivelmente ficou em barraca mesmo, acampado. É porque ali tinha um tal do Júlio Alica. E esse que era muito poderoso, muito forte, em Porto Mendes, ele costumava hospedar personalidades por ali que passava. Ele, por exemplo, hospedou Adolfo Lutz, na época que realizava as pesquisas científicas pelo Rio Paraná, Rio Paraguai. Esse foi um personagem que se hospedou ali com o Alica. Então, o Hart pergunta, será que ficou hospedado ali no Alica também? Tu não tem nenhuma informação? A princípio, não. Eu posso dar para fazer uma releitura ainda da documentação aí, né? Tanto que eu acabei apenas mais enfocando, meu foco foi mais na parte... Do trabalho lá do trabalho, eu foquei mais na parte onde ele morre. Mas eu posso dar vou dar uma pesquisada. E esse diário, essas anotações, elas estão aonde?
Está no livro intitulado Ruínas e Urubus. Acho que a terceira fase é um livro, são uma coletânea de 3, 4 livros, escritos pelo Fernando Straub, né, que é o ornitólogo de Curitiba. Ele relata, nesse terceiro livro, fala o período de Khrushchevsky, que ele fez, na verdade, 3 expedições aqui no Brasil. Desde o início de 1910, início do século XX, acho que 1910, 1913 faz uma expedição. E essa última, que era iniciada no ano de 1921, ali, 22, ia para ser até 1924, mas acabou falecendo no meio do caminho. Né, mas é a terceira expedição. Ele tinha feito 2 já, né? Ele tinha feito 2 já. Esse resultado dessas primeiras, ele publicou alguma coisa? Está publicado, está tudo em polonês. Inclusive, ele fazia questão de publicar em polonês. Para quem não conhece, na época, a Polônia, no início do século XX, ainda era uma extensão do antigo Império Russo. Sim. Então havia uma questão étnica, uma questão identitária muito complicada. Né? Ali nós estávamos no meio entre as 2 guerras, né? Isso, havia uma imposição da língua russa e uma resistência por parte do povo polonês em não aceitar essa língua russa. E o Tadeusz, como polonês, fazia questão de publicar... Revolucionário. Né? Revolucionário, ele fazia questão de publicar em polonês. Porque é a parte da identidade dele, da língua dele, fazia questão de preservar isso. E a família dele? Você chegou a ir atrás, descobriu alguma coisa? Até... Você tem descendentes? Como é que está? Perguntei inicialmente a Ponço, mas ela não... Não sabe? Não, ele é um cidadão sozinho, então eu sei... Não teve filhos? Não, ele faleceu com 42 anos. Novo, né? Novo ali E até onde eu sei, se dedicou a vida inteira à pesquisa, à ciência. Não constituiu família? Não constituiu família, até onde eu sei, né? Certo. Talvez haja 2º grau, 3º grau, haja algum parente, algum distante, mas em linha direta não. E Maurício, agora, você disse que está em construção lá o memorial, já indo para a reta final, você pretende fazer uma inauguração, um evento? Provavelmente ali na 2ª, 3ª semana de novembro, né? Estou programando para inaugurar. Eu acredito que se o tempo cooperar até final desse mês já vou ter... E aí vem a autoridade, a Consul vem de novo? A Consul vem de novo. Possivelmente, talvez venha alguém do Ministério da Ciência e Tecnologia, algum curador do Museu Nacional de Varsóvia, vem mais gente da Ciência da Polônia aí, talvez venha também, né? Além das autoridades locais, a chefia do CMBio, do município de Matelândia mesmo, alguns jornalistas locais estavam presentes já quando a Consul veio para visitar o local. As obras que já estavam no início, né? Já veio bastante gente aqui para... E assim, quando eu vi essa questão, eu não lembro, eu acho que foi a assessoria de imprensa da Itaipu que divulgou alguma coisa, que eu descobri essa tua pesquisa. Eu percebo, eu entrei em contato com o pessoal de Matelândia, assim, pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe que... Tanto Matelândia, Celso Mediana, como eu comentei, eles têm uma história superficial contada, né? A partir de uma ótica da vista dos colonizadores. Os colonizadores que vieram na década de 50. Isso, até um livro escrito por Cordel, um historiador lá de Santa Helena. Ele fez um trabalho muito bacana, porém, felizmente para mim, não explorou essa parte. Não sei se não sabia. Existia a civilização antes dos anos 50, 40? Existia, ele menciona o Ali, que ele menciona as obragens, é mencionado ali, mas não fala da linha telegráfica, não fala da existência do sepultura do Tadeusz, não fala dos primeiros moradores que já estavam ali. Matelândia, se você for ver, pela caráter de antiguidade, o município é para nascer lá na região da Picada Benjamin do Campo do Bahia, lá na beira parque. Mas com a abertura da 277 no ano de 47, os municípios, por comodidades... Foram para perto da estrada. Perto da estrada. Da rodovia. Assim como quando morava no Marechal, eu escutava a história de que Rondônia para ser onde hoje é o distrito de Margarida. Margarida, exatamente. E por uma questão econômica... Era, o caminho mais lógico era de Toledo a Marechal Rondon, era Margarida. E com a abertura de outra estrada, a colonização acabou indo... Sim, migrou para outro. E lá acabou quase que meio que regada a segundo plano. Mas os moradores antigos contam que essa estrada velha, antes da 277 ser pavimentada, ali passava a linha de ônibus, passava até tropeiros antigamente levando cabeça de gado, todo o movimento passava por ali naquela região, era o único caminho. E obviamente à beira dessa estrada tinha moradores. Tinha muitos pontos moradores. de parada. Hoje tem muito poucos, né, perto do que havia, mas tinha muito morador ali, tinha muita gente, então sempre me chamou a atenção. E assim eu estou fazendo esse resgate histórico, né? Contestando algumas versões que os que vieram de 50 são os colonizadores, não os verdadeiros pioneiros. Os pioneiros são mais antigos. Mais antigos. E você vai contestar essa
Vou contestar. Porque é uma abordagem, a gente sempre fala pioneiro, mas... Eles podem ser os pioneiros do núcleo urbano, do município. Certo. Mas da cidade. Região em si, do território do município, são colonizadores. Tenho documentação. Vieram para explorar daí para frente a atividade, né? Tenho informações, tenho documento. E o que... Bom, eu imagino agora com a inauguração do memorial, esse trabalho meio que, pelo menos, ter um ponto, né? E para frente, o que você pensa em pesquisar e avançar? Porque eu noto que esse tema te cativa muito, né? Então, eu pretendo, assim, estreitar os laços Brasil-Polônia, né? Fazer um intercâmbio acadêmico, trazer cientistas de lá para cá, daqui para lá, aproximar não só a área histórica, né? Como a própria educação ambiental também. Há muito potencial muito grande para se aproveitar na região do Parque Nacional que não é aproveitado pela comunidade científica, né? Há muitas, assim, restrições, né? Que o parque não pode isso, não pode aquilo. Pode só. Mas tem os caminhos. Tem os caminhos. Você tem que trabalhar com o princípio da legalidade. Dentro da lei, você tem que ter autorização. Mas pelo que você falou, não foi difícil obter a autorização para você pesquisar lá, né? Não, foi assim, um pouco burocrático. Até conversando com o chefe do CIVBio, né, ainda é o José Ulisses, ele me contando que quando eu obtive autorização para pesquisa, inicialmente eles não queriam me liberar, porque eu não tinha vínculo com a universidade. Tinha que ter bolsa de iniciação científica, tinha que ter vínculo com a universidade. Aí ele questionou, falando assim, mas quer dizer que um professor do Estado não pode ser pesquisador também? Aí esse cara me assim, questionando e no fim liberaram, né, a autorização. E ficaram encantados quando, pelos relatos que eu, tipo, as informações que eu sabia, eles não sabiam. Ou pelo menos quando havia fiscalizações, né, o pessoal que trabalha na fiscalização não tem esse olhar histórico, eles têm um olhar preservacionista. Claro. Aí quando eu trouxe, isso aqui é tal coisa, isso aqui é um túmulo de 1923, no Cidadão Cientista, isso aqui é um telégrafo de 1905, aí que eles começaram a ter um outro olhar sobre não só o parque enquanto preservação, mas enquanto o aproveitamento histórico, cultural e científico também da unidade de conservação. Maurício, você descobriu um túmulo de uma personalidade conhecida. Mas quantas pessoas foram enterradas à beira desse caminho? Você tem alguma ideia, sabe, de algum outro personagem? Olha, famoso, assim, conhecido no meio científico, não. Mas tem muitas pessoas, segundo os moradores antigos relatam, muita gente. Eu encontrei várias sepulturas antigas lá, em cemitérios externos, de 37. Tem uma que eu tentei até encontrar, do lado da antiga estrada do Colono, tem um pseudônimo escrito Julieta Carneiro. Nasceu em 27 e sepultado provavelmente em 40, e dá para ver 4 e alguma coisa. 45. 20 e poucos anos. Diz ela, mãe e filha. Tudo ornamentado, bonitinho, escrito em granito, né? E eu pesquisei, corri atrás de cartório e não bate informação. Principalmente é um pseudônimo, como ela era conhecida, então um nome de registro verdadeiro. Então é uma das sepulturas que eu encontrei. E outras de 37, de famílias inteiras ali que estão... Eu no Campo Bahia 37, 45, 52, muito antes da chegada, um pouco antes da chegada dos colonizadores. Só isso já evidencia que havia mais gente lá. Claro, evidentemente. Só que como não eram conhecidos, né? Essas outras pessoas foram enterradas ali na terra, só com uma cruz de madeira, então se perdeu. E o Tadeu permaneceu aí porque era um monumento grande. Era pedra, né? Então havia evidências concretas de que se tratava. E eu, assim, a grosso modo, eu pretendo ir para a Polônia, fazer esse convite para a comunidade científica. Quero poder não parar até aqui a pesquisa. Talvez avançar nessa pesquisa em torno dos Tadeus, né? Abrir para outros campos, não só para a história, para a própria educação ambiental, para o meio científico. Ornitologia, né? Ornitologia, as possibilidades são muitas ali, né? Certo. Não é o fim, é o início ainda. Certo. Maurício, a conversa está boa, a gente poderia ficar horas aqui falando, porque um assunto puxa o outro, né? História é assim, mas nós temos o nosso compromisso de horário, mais ou menos, e eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo de Medianeira para cá, para a gente gravar isso presencialmente, e te deixar o Preto no Branco sempre à disposição. Quando estiver fazendo algum estudo, alguma pesquisa, algo interessante, nos mande o convite quando for inaugurar, que nós vamos fazer questão de estar presente. Com certeza. Fica aí o convite de vocês. Provavelmente ali na segunda ou terceira semana de novembro. Não posso afirmar com exatidão, porque eu dependo das condições climáticas. Lá é estrada de chão batido, então se chover se não trafega lá. Não tem como, mas eu vou tentar em contato e vai ser amplamente divulgado aí para
a comunidade científica, a região, para a comunidade no geral, né? Se fazer presente lá. Vou ficar muito feliz em receber todos ali para a inauguração. Legal. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui nesse podcast Nossa Terra, Nossa Gente. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio. Grande abraço. Até lá.